Olá, alunos! Nós trabalhamos no vídeo anterior com os planos paralelos e nesse vídeo a gente vai fazer uma aplicação disso, ok? Essa aplicação tem tudo a ver com o Teorema de Tales, lá da geometria plana. Então, só para lembrar um pouquinho de quem foi Tales, de como é esse teorema, tem uma revisão aqui sobre o teorema, sobre o Tales de Mileto, né, que foi filósofo, astrônomo, matemático. Ele concluiu que os raios solares chegavam à Terra de forma paralela e inclinada. E com isso ele conseguiu perceber que ocorria aqui uma proporcionalidade entre a altura do objeto com a sua sombra. E com isso ele conseguia fazer medidas da altura de pirâmides, pirâmides muito altas, né? Mas ele conseguia fazer a medida da altura da pirâmide relacionando a medida da sua sombra com um graveto, onde ele conseguia medir a altura do graveto e também a altura da sombra. Então tinha lá que a altura da pirâmide sobre a sombra da pirâmide é a altura da estaca sobre a sombra da estaca. Esse foi feito por Tales de Mileto. E aí veio então o teorema, que diz o seguinte, que um feixe de retas paralelas determina em duas retas transversais quaisquer segmentos proporcionais. Então, só para lembrar do teorema de Tales da geometria plana, está aqui, né? A gente tem aqui retas paralelas, tem duas retas transversais aqui, ela determina aqui segmentos proporcionais. AB sobre BC é igual a linha B' sobre B' C', que é igual a AC sobre a linha C'. Esse é o teorema de Tales. Bom, para a geometria aqui espacial, tem algo muito parecido com um feixe de planos paralelos, ok? Para chegar lá, a gente vai primeiro mostrar esse lema aqui, ó. Dois segmentos de retas paralelos compreendidos entre planos paralelos são congruentes. Então, eu tenho planos paralelos e tenho segmentos paralelos agora. Da seguinte forma, ó, como nessa figura que aparece aqui, ó. Tenho dois planos paralelos e aqui por hipótese, ó, AB, esse segmento é paralelo ao segmento CD. Tá? Ambos têm as extremidades nos planos aqui alfa e beta, ok? Então, ó, sejam AB e CD, segmentos paralelos compreendidos entre os planos alfa e beta, como na figura 2. Agora, esses segmentos AB e CD são paralelos, então eles determinam um plano, né? Vamos pensar nas suas retas. As retas aqui AB e CD são paralelas, determinam um plano. E aí, esses pontos A, B e CD estão todos, então, nesse plano. São pontos coplanares. Tenho 4 pontos que estão no mesmo plano. Então, eles fecham um quadrilátero plano. Fecham um quadrilátero plano. Mas vamos observar agora o que acontece com AC e BD, esses dois segmentos aqui. Se a gente pensar nas retas AC e BD, elas são coplanares, porque a gente já viu que tem um plano que contém aqui esses pontos, né? Então, essas retas estão nesse plano. Além disso, além de ser coplanares, essas retas não se cruzam, porque estão em planos paralelos. A reta AC e a reta BD estão em planos paralelos. Então, esses segmentos aqui, ó, AC e BD, são paralelos. Por hipótese, o AB e o CD eram paralelos, mas a gente concluiu também que AC e BD também são paralelos. Então, a gente está aqui com um quadrilátero plano que é um paralelogramo. É um paralelogramo, né? Tem lados aí 2 a 2 paralelos. E se é um paralelogramo, o que acontece com os lados? São congruentes. Que era o que a gente queria mostrar. A gente queria mostrar que esse segmento AB é igual ao segmento CD. Isso tem a mesma medida. Ok. Esse lema vai ajudar a mostrar esse teorema de Tales aqui para planos paralelos agora. Então, seria um teorema de Tales para o espaço. Ele diz o seguinte, um feixe de planos paralelos determina segmentos proporcionais sobre duas retas secantes quaisquer. Então, olha só, a gente tem aqui esses três planos. Eu vou chamar aqui, ó, o primeiro aqui de cima de alfa, o segundo de beta, o terceiro de gama. Tenho três planos paralelos. E aí nós temos duas retas. Então, essa aqui, ó, que passa aqui nos pontos A1, B1 e C1, eu vou chamar de reta R. Tá? E a reta S é essa outra aqui, ó, A2, B2 e C2. Então, eu tenho a reta R e a reta S. Tem uma outra ali que vai ser auxiliar, tá? A gente vai usar aqui na construção de forma auxiliar.
mas eu estou usando essa R aqui, essa S aqui. Eu quero mostrar que os segmentos aqui são proporcionais. A1B1 sobre B1C1 é igual a A2B2 sobre B2C2. Tá? E A1C1 também é igual a 1C1 sobre A2C2. Então, a gente tem essa proporcionalidade. Para fazer essa demonstração, o que a gente faz? A gente constrói essa reta auxiliar aqui. Então, eu vou pegar esse primeiro ponto A1 e por esse ponto eu vou passar uma reta paralela à minha reta S. Então, tenho aqui a reta S, por esse ponto A1 existe uma única reta paralela aqui. Vou chamar essa reta de S'. Aqui na demonstração eu usei nomes diferentes, né? Eu fiz R1, R2 e aí eu fiz R2'. Aqui eu estou falando em R, S e S'. Tanto faz, depois vocês acertam lá a demonstração como vocês quiserem, ok? Bom, o que acontece com essa reta auxiliar que eu passei? Essa paralela aqui a essa reta aqui que tem A2, B2, C2. Essa reta auxiliar com essa primeira reta R aqui, elas determinam um plano. Elas são coplanares, porque elas são duas retas concorrentes. Então, tem um plano aqui, onde essas duas retas estão contidas, ok? Essas duas retas estão contidas nesse plano. Bom, uma coisa que a gente já sabe é que essa reta paralela que eu passei aqui, ela também vai cortar os planos beta e gama. Já corta o plano alfa, porque a gente fez passando por A1, mas também corta os planos beta e gama. Esse é um dos resultados do vídeo anterior. Uma reta paralela aqui a essa reta vai cortar todos os planos paralelos aqui, que o outro também corta. Ok? Bom, aí aqui nesse plano, a gente pode usar aqui a proporcionalidade de detalhes, mas primeiro eu preciso verificar que eu tenho paralelas aqui, ó. Então, como que eu vou mostrar que esses segmentos aqui são paralelos? Olha só, eles já fazem parte de um mesmo plano, né? Esse B1, B2', essa reta que passa por esses dois pontos, e essa reta que passa por esses dois pontos, C1, C2', pertencem a um mesmo plano. O plano gerado por essas duas retas concorrentes aqui, já são coplanares. Bom, só que elas não possuem interseção porque são retas que estão em planos paralelos, ok? Então, são coplanares e não possuem interseção, então essas retas aqui e aqui, ó, são paralelas, ok? Essas retas são paralelas. Bom, o que mais que a gente tem agora? Agora, a gente pode utilizar o teorema de Thales, utilizando essas retas paralelas e pensando nessas duas transversais aqui. E aí a gente já tem essa proporcionalidade lá. A1 sobre B1, A1B1 sobre B1C1 é igual a A1 B2' sobre B2' C2', que é igual a A1 C1 sobre A1 C2'. Então, a gente está no plano aqui, tem essa reta paralela a essa aqui de baixo e tem duas retas transversais, usei o teorema de Thales lá da geometria plana. Mas não era bem isso que eu queria, né? Porque eu quero com essa outra reta aqui. Então, o resultado que a gente tem está aqui, ó. É usando esse B2', C2', né? Mas eu não quero com esses aqui, eu quero com o B2 e o C2. Bom, agora é que vem o lema que a gente acabou de mostrar. Essa reta aqui é paralela a essa outra. Então, esse segmento aqui, ó, A1, B2', tem o mesmo comprimento de A2, B2. São retas paralelas entre planos paralelos. São congruentes pelo lema que a gente acabou de ver. Então, eu substituo aqui, ó, o A1, B2' pelo A2, B2. Não tem o mesmo comprimento. A mesma coisa para os outros. E aqui a gente mostrou essa proporcionalidade, então, que acontece aqui na geometria espacial, tendo feixes de planos paralelos cortado por retas transversais. Essa é uma aplicação para planos paralelos. Com isso a gente finaliza esse assunto. Tem a lista de exercícios para tentar resolver lá. Qualquer dúvida, postem no fórum e até logo!